As pesquisas sobre os efeitos, as origens e o funcionamento dos fenômenos da comunicação social são chamados de teorias da comunicação. Elas se concentram nos aspectos tecnológicos, sociais, econômicos, políticos e cognitivos e se utilizam de áreas do conhecimento, como psicologia, filosofia e sociologia. Seus estudos se dividem em duas partes. Na primeira, que trataremos agora, as ideias se concentram nas mensagens da mídia e seus efeitos sobre os indivíduos. Os estudos começaram a se desenvolver nos Estados Unidos na década de 30, a partir de uma perspectiva administrativa desenvolvida por pesquisadores. Eles se constroem com o início do uso da comunicação de massa pelas políticas totalitárias europeias no período entre guerras e resulta no que chamamos de teoria hipodérmica. A síntese dessa teoria é a de que cada indivíduo é atingido diretamente pela mensagem veiculada pelos meios de comunicação de massa, ou seja, todo o estímulo causado por uma mensagem enviada terá resposta, sem encontrar resistência alguma do receptor. Da mesma forma que uma agulha de seringa penetra a pele humana, ou ainda que uma bala disparada por uma arma de fogo a atinge. Acreditava-se que a propaganda era capaz de influenciar qualquer pessoa, e imediatamente, podendo essa, portanto, ser controlada e manipulada como uma marionete. Essa teoria foi perdendo espaço aos poucos e sendo considerada insuficiente para explicar os fenômenos da comunicação de massa, pois deixava a desejar ao não tratar com devida importância as especificidades socioculturais dos sujeitos. Foi então que o cientista político americano e professor Harold Lasswell desenvolveu um modelo comunicativo que apontava as lacunas da teoria hipodérmica. Em seu modelo, ele continua com a ideia de que a propaganda tem um efeito fundamental de convencimento na vida das pessoas. Para tanto, ele estuda a maneira como o governo americano usava os veículos de massa para convencer a opinião pública sobre a necessidade de apoiar a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. O modelo de Lasswell apontava 5 questões cruciais para a compreensão correta da mensagem midiática. Quem, que está ligado aos emissores da mensagem, diz o que, correspondendo ao conteúdo da mensagem, através de que canal, analisando os meios, a quem e com que efeito, que é a análise da audiência e reflexos na sociedade. A partir da obtenção das respostas para tais perguntas, a mensagem era caracterizada como clara e completa. A partir dos anos 40, começou a ser defendido que a mensagem da mídia só é assimilada pelo indivíduo após passar por filtros psicológicos individuais. A mensagem, portanto, não tem efeito de manipulação, mas de persuasão, pois o indivíduo tende a se interessar por informações que estejam inseridas em seu contexto sociocultural e político, e com as quais ele esteja de acordo. Ou seja, não adianta mais apenas oferecer um produto ou serviço, é necessário que o indivíduo confie no mensageiro, esteja de acordo com a mensagem e passe a entender que precisa daquilo. Já a teoria empírica de campo, apesar de baseada na teoria da persuasão, destaca que o poder da mídia se dá de maneira indireta. O alcance das mensagens midiáticas depende do contexto social em que estão inseridas. Com isso, os filtros individuais pelos quais as mensagens passam não seriam mais psicológicos, e sim sociais. O indivíduo deixa de ser um ser isolado e facilmente manipulado pela mídia. Agora, ele está sob a influência do seu grupo social e de líderes que funcionam como formadores de opinião. Destacando as funções exercidas pela mídia na sociedade e não os seus efeitos, surge a teoria funcionalista. Ela é considerada um avanço, porque o indivíduo deixa de ser analisado apenas por seu comportamento e passa a ser estudado por sua ação social, os valores que considera e os modelos sociais que adquire em comunidade. Os estudos sobre os efeitos passam da pergunta como a mídia influencia as pessoas para o que as pessoas fazem com a mídia. Nesse contexto, conclui-se que ambos são atores ativos no processo de comunicação e que há benefícios mútuos, a partir da identificação do indivíduo com o conteúdo midiático. Logo depois, surge a teoria crítica, fundada pela Escola de Frankfurt, baseada em teorias marxistas que encaram a mídia como instrumento de influência social capitalista. A teoria crítica age por meio de repetição, e é nela que surge o fenômeno da indústria cultural, em que a arte passa a ser reproduzida, tecnicamente,
como um produto de consumo de massa. A obra de arte perde seu caráter artístico e passa a ter um caráter capitalista de consumo. A mídia padroniza a arte como um produto industrial qualquer, causando a perda do aspecto artístico da obra, que é única e original. Indo de encontro a esse pensamento, temos a teoria culturológica, que foi criada na década de 60 e parte do pressuposto de que a cultura de massa não é autônoma, como pretendem as demais teorias, mas parte integrante da cultura nacional, religiosa ou humanística. Ela procura definir a natureza das sociedades contemporâneas e conclui que a mídia apenas fornece às massas aquilo que elas desejam, e que a cultura é formada através de um sincretismo, ou seja, uma junção de realidade e imaginação. As teorias da comunicação continuam em desenvolvimento, pois o papel da mídia muda de acordo com a sua evolução tecnológica, o que muda também sua abrangência e função social. Os estudos comunicacionais estão diretamente atrelados ao progresso da tecnologia dos meios de comunicação.